E aí eu tava conversando com a minha mãe. E aí acabou que o momento eu soltei assim, falei, ai mãe, eu tô começando a escrever um livro. Ela falou, filha, por que você não pega essa ideia do livro, que você já lê muito, você já escreve muito, você já conhece desse mundo. Você estuda mais, foca nisso. Eu e seu pai te ajudamos a você lançar o livro. Você lança, publica e com o valor que você conseguir dos livros, você paga o resto da passagem, você paga os custos de lá e todas as outras coisas. Eu falei, Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela, Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. E o Tela Educação visa gerar conteúdo de qualidade, conteúdo profundo, inspiracional, para fazer você pensar fora da caixa e se inspirar ao mundo dos negócios. E hoje eu tenho uma convidada mais do que especial, Laura Brasil, 15 anos. Seja bem-vinda, Laura. Talvez você seja hoje a mais jovem empreendedora do Brasil, né? Seja muito bem-vinda. muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito legal. A gente vai falar sobre startup, né? Sobre mundo dos negócios com uma jovem de 15 anos. Você foi vencedora do prêmio da Startup Weekend. É isso? A sua startup que você criou, ela foi vencedora desse prêmio, é isso? Conta um pouquinho sobre essa história. Do Startup Weekend de 2023 em Indaiatuba. Eu fui no meu primeiro Startup Weekend em 2022, quando eu tinha 13, quase 14 anos. E aí eu fiz a mesma ideia, falei a mesma ideia lá. E passou para a segunda fase, mas acabou que eu abortei a ideia, falei, não gostei dessa ideia, não acho que vai dar bom. Fui para outra startup, enfim, não ganhamos, mas foi uma super experiência. Sem dúvida, sempre, Em 2023, o meu pai estava organizando o Startup Weekend de Indaiatuba. Legal. E ele falou, você vai. Então eu fui, passei Te lá. deu aquele incentivo básico que os pais geralmente dão, né? Mas você já era experiente, né? Tinha passado aí por um processo menos, porque ainda é desafiador, foi desafiador do mesmo jeito. Mas eu fui, e aí, em 2022, que meu pai falou, você vai fazer o seu pitch, vai falar a sua ideia. Agora, você vai fazer o seu pitch, vai fazer a sua ideia, estava por um dos organizadores do programa. Sim. Então, eu tinha que ir. E aí, eu falei, eu não tenho ideia nenhuma, não sei o que eu falo. E ele falou, então, você vai falar a mesma do ano passado. Sim. Falei a mesma ideia, fui pra segunda fase, mesma coisa. Mas aí eu cheguei lá, falei, não quero a minha ideia também, vou pra outra startup. Você é determinada, né? Só que aí quando eu tava saindo do palco, chegaram 3, 4 pessoas falando, eu adorei essa ideia, eu quero ficar nessa startup. Aí o que é? Então agora a gente tem que ficar aqui nessa ideia. Que legal, que aí a gente foi desenvolvendo a ideia, desde sempre foi uma ideia de startup para livros, para escritores. Conta um pouco mais, né? Acho que a nossa audiência está curiosa de saber que ideia é essa, né? Que foi vencedora. Conta um pouquinho da ideia. A ideia da Via Literária, que é o nome da startup, é para ser uma startup que vai auxiliar o escritor iniciante e independente a publicar o seu livro. Olha, que interessante. Porque quando eu publiquei o meu primeiro livro, eu me senti completamente perdida. Eu não sabia o que fazer. Eu não sei o que é isso. É a primeira vez que eu escrevo um livro, eu sou muito nova. Sim. Eu não sei onde eu procuro, eu não sei onde eu busco, né? Então, eu, que já lia muito, eu já sabia onde eu podia publicar, mas eu não sabia como que eu publicava. Então, eu vendo isso, eu conversei com outras pessoas e era a mesma coisa. Insegurança na hora de publicar o livro, ter o livro escrito, mas não saber como vai publicar, não saber como vai divulgar esse livro. Eu falei, então vamos resolver este problema. Então, essa dor, né? No mundo de startup a gente fala bastante de dor, né? Então você teve essa dor, né, da dificuldade e aí resolveu pensar isso como negócio além de produtora de conteúdo.
Exatamente. Então, eu fui e falei, então vamos resolver este problema. Então, a Via Literária, ela é uma startup que vai ajudar esse escritor independente a publicar seu livro. Ajudando ele no processo de escrita, como escrever melhor, escrita criativa, técnicas de escrita, editorando todo o livro dele através de inteligência artificial. Então, a gente faz a capa, a gente faz a revisão ortográfica, entre outros elementos, ilustração, entre outras coisas que, às vezes, a gente gosta de ter nos livros. E aí, nós vamos publicar o livro dele na nossa plataforma. Sim. Então, ele vai ter todo o caminho, vamos dizer assim, pronto, por um preço abaixo do mercado. Porque esse era um dos pontos também que é muito complicado. Hoje em dia, a gente sabe que no Brasil, além da leitura ser bem desvalorizada, principalmente por essa nova geração, que não quer ler, e ela é muito cara. Então, para você imprimir um livro é muito caro. Para você contratar um profissional para ilustrar a sua capa é muito caro. Para você contratar alguém para revisar o seu livro é muito caro. Então, tudo é muito caro e tudo é muito difícil. Então, a Via Literária, ela vem com essa ideia para facilitar para esse escritor independente a definitivamente publicar o seu primeiro livro, ou o segundo, ou o terceiro, ou quantos ele quiser publicar. Que legal. Democratizar, né, o acesso. E a tecnologia tem esse papel fundamental, né? Você comentou um pouquinho que a sua geração Z, não lê. Por que você acha que acontece isso do teu ponto de vista, né? Os adultos, por certo, né, que estão nos assistindo aí, eles têm várias teses, teorias, mas acho que é interessante ouvir, né, a sua perspectiva, o porquê que seus pares, a tua geração não lê. O que você acha? Eu acho que é porque hoje em dia a gente tem muitas fontes de informação, muitos meios de comunicação que chegam pra gente muito junto. Então, a gente tem muitos amigos de diferentes partes do país, de diferentes lugares do mundo. A gente tem muitas redes sociais, então, o que antes era só o Facebook e o Instagram, hoje em dia tem muitas outras. Tem muitas pessoas, muitos lugares que a gente vai, que a minha geração vai. Então, fica aquilo, pra que eu vou ler um livro se eu posso assistir uma série? Pra que eu vou gastar o meu tempo, né? Vamos dizer assim, sentando pra ler um livro, pra fazer uma coisa, se eu posso conversar com a minha amiga. Então, tudo isso, a quantidade de informação, a quantidade de coisas que você pode fazer no mesmo tempo que você tá lendo um livro, tudo isso influencia para que pessoas da minha idade, 15, 16, 17 anos, não queiram ler. Porque a leitura, ela é um hábito que você tem que desenvolver. Sim, é uma verdade. coisa que você não vai pegar um livro de 500 páginas e você vai ler em 3 dias, se você tá começando a ler agora. E muitas vezes se torna uma coisa meio monótona, meio chata, meio, ai meu Deus, que saco. Às vezes o livro não enrosca, né? Às vezes o livro gente bagunça. Tem gente que lê mais de um livro, 2, 3 ao mesmo tempo, porque às vezes um assunto enrosca, ele pula para outro livro. Você lê vários livros ao mesmo tempo também ou não? Eu não gosto. Eu não gosto de ler muitos livros ao mesmo tempo. Gosto de começar e terminar o livro. Porque na minha cabeça faz mais sentido eu terminar um livro e depois começar outro, porque pra mim eu acabo mais rápido. Então, se eu ler um livro em 2 dias, focando só nele, se eu for ler 3, tudo bem, que em 15 dias eu vou terminar de ler os 3. Ah, sim, você espaça o tempo. Mas aí eu posso ler um de cada vez, focar em cada um. Eu faço anotações. Então, eu sou uma pessoa que leio rápido, porque eu leio há mais tempo, eu leio muitos livros, então isso se tornou uma coisa recorrente, uma coisa que não é um peso pra mim mais, mas pra quem tá começando agora, é muito complicado. Então, a leitura é igual aprender um outro idioma. No início é chato, no início é monótono, no início você tem que ir um pouquinho de cada vez. Começar com livros menores, né? Exatamente. Principalmente hoje em dia, que os adolescentes estão muito elétricos, então eles não conseguem ficar parados muito tempo no mesmo lugar, eles não conseguem ficar fazendo a mesma coisa por muito tempo. No início é chato, porque você sente que você não tá saindo do lugar. Mas aí depois, quando vira um hábito, vira uma coisa gostosa, uma coisa prazerosa. O problema é chegar no hábito. Mas aí tem um pouco de esforço, né? Da onde veio essa vontade de ler? Seus pais, seus avós? Quem que você acha que te influenciou esse gosto da leitura? Que eu quero exatamente depois fazer um contraponto nessa questão aí. Foi a minha avó, a minha avó materna e o meu avô materno também. Porque eles sempre estudaram muito. A minha avó é formada em letras e ela tinha um Kumon.
Aham. Então, ela tinha uma biblioteca enorme com livros infanto-juvenis, com livros infantis. E ela sempre me levava lá pra ler, ela sempre me dava livros pra ler também. Então, eu sempre li muito, ela fazia aquelas cartinhas do Kumon comigo. Ah, que legal. Ela- E você se sentia amada ali dentro daquele Sim, contexto. E aí, Influenciada. eu sempre gostei muito, então eu sempre li muito, né? Eu lia muito com ela, eu escrevia, então eu escrevia poemas, eu escrevia poesia, eu escrevia textos pequenos. E aí, à medida que eu fui crescendo, eu fui deixando esse hábito de lado, que se tornou uma coisa chata. Eu Tá. ficava, ai, pra que eu vou ler um livro? Uhum. E aí, no meio da pandemia, eu não tinha nada pra fazer, e eu falei, eu vou voltar a ler. Boa. E aí foi quando... Você teve esse insight sozinha ou alguém te lembrou desse hábito? A minha mãe, ela sempre falava, né? Eu sempre via ela lendo muito. Então, a minha mãe também lê muito hoje em dia. E aí, eu via aquela quantidade de livro. Eu via ela lendo, eu via ela estudando. E aí, eu falava, nossa, não tenho nada pra fazer. Então, acho que eu posso copiar minha mãe e posso ler também. E aí, Foi foi quando eu influenciada li... pela mãe. Foi. E aí, foi quando eu li o meu primeiro romance. Que foi quando a minha mãe me deixou ler romance também. Porque é claro, eu tem sempre questão da gostei idade, muito. sem dúvida. E aí, foi quando ela me deixou ler um romance. E aí, eu me apaixonei. Eu não parei mais e continuei lendo. E leio até hoje. Hoje em dia, eu não leio mais só romances. Ampliou o repertório. Ampliei. Agora eu leio livros mais densos. Eu leio livros mais complicados. Então, eu leio C.S. Lewis. Eu leio outros tipos. Preciso começar Uau, C.S. Lewis é um super clássico, né? Um livro bem interessante, né? Então, Um aí autor bem interessante. Aí eu leio os livros do Tolkien, leio alguns livros que precisa ler, né? Então agora eu vou começar a ler os livros de startup, vou começar a ler outros tipos de livro. Então, até romances mais densos, igual Orgulho e Preconceito, que tem uma quantidade enorme de vocabulário. Sim. Então, hoje em dia eu vario mais, mas continuo lendo os romances, porque é uma coisa que realmente é o meu momento de descontração, de distração. E de geração de conteúdo e, quem sabe, geração de negócio e de dinheiro, né? Isso é bem interessante. A minha filha, Vitória, tem a sua idade e ela gosta muito desse livro, Orgulho e Preconceito. E a gente teve a oportunidade de conversar longamente sobre o assunto e discorrer, né, sobre a profundidade dos relacionamentos, dos pensamentos, de como é o ser humano, né? E aí eu quero fazer uma pausa, Laura. Te fiz essa pergunta e você citou seus avós, né? E agora, mais recentemente, a sua mãe, né? Por certo, essa é a minha visão, né? Os pais reclamam que os filhos não leem, mas por certo os pais não leem, né? Então, se você tem dentro de casa um exemplo, né? Possivelmente, e um incentivo, né? Possivelmente os filhos lerão. Então, acho que uma grande dica que a gente pode deixar para a audiência, né? É isso, né? Seja um bom exemplo para os pais aí no caso, né? Sejam bons exemplos para os filhos lendo, né? Você sabe, Laura, que tem uma história curiosa da minha casa, né? Citei aqui a minha filha, momento família, né? E meus filhos ainda eram um pouco pequenos, né? Ali na infância ainda, e eu estava lendo a Bíblia no celular. Olha que interessante a história. E eu acredito que foi o Espírito Santo que me trouxe uma voz, um toque assim, e a voz pergunta para os seus filhos, né? Estava na sala ali, eles brincando e eu lendo a Bíblia, minha esposa estava em outra parte da casa, e aí eu perguntei para eles, vocês sabem o que o papai está fazendo? E aí eles disseram assim, você está jogando, acho que na rede social, né? E aí, a partir daquele momento, eu passei a ler a Bíblia em papel, né? Por quê? Porque exatamente era uma forma que eu entendi de influenciá-los, né, de forma positiva e ser uma referência para eles na leitura, né? E hoje deu muito certo, hoje eles gostam de ler a Bíblia, leem, né, livros profundos. A minha filha também teve uma temporada aí de quase 30 livros durante um período. Então, a leitura é um hábito de verdade, como você falou, que precisa de resiliência, talvez, né? Insistência, né? Mas nada quando alguém que nos ama, nos incentiva, nos reforça
nesse aspecto, né? Você escreveu um livro também, né? É isso mesmo? Escrevi um livro. Aham. Como Essa eu paixão sempre... já tá prosperando, né? Já tá dando Que certo. legal. Então, Aham. como eu disse, eu sempre escrevi muito. Então, eu escrevia poema, eu escrevia texto, eu escrevia poesia. Uhum. E aí, só que a ideia do livro sempre estava muito distante. Porque era Uhum. aquela coisa, ai, que preguiça escrever um livro. Uma coisa é escrever um poema de 3 estrofes. Outra coisa é Sim, escrever claro. um livro de 200 páginas. Aham, sem dúvida. Só que aí, em 2023, eu comecei a rascunhar um livro, que eu tava Aham. conversando com a minha prima, e me surgiu uma ideia. Eu falei, nossa, que ideia boa. E aí eu comecei a rascunhar, desenhar o nome dos personagens, onde que eu queria que passasse a história. E aí eu comecei a falar, cara, eu vou começar a escrever, vamos ver no que dá. Então eu comecei a escrever um pouquinho, mas assim, quando eu queria, e aí eu escrevi uma vez, ficava uma semana sem escrever nada. Isso ainda antes da ideia do processo startup? Isso, Aham. antes. Aham. E aí eu tava conversando com a minha mãe, e aí, né, nesse meio tempo que eu tava escrevendo um livro, ela me deu o meu intercâmbio de presente. Como eu Legal. faria 15 anos ano passado, ela falou, Laura, eu vou te dar o curso de presente, Aham. mas o preço da passagem, o que você vai gastar lá e Aham. outras coisas, a gente vai ter que juntar juntas. Uhum. Então eu falei, então vamos juntar juntas. Então Boa. a gente começou com essa ideia de vamos empreender, já que meus pais sempre empreenderam a vida inteira, Uhum. vamos criar alguma coisa. Então Uhum. deu loja de sapato, mas aí eu não queria vender sapato. Comércio. Porque eu falava assim pro meu pai, eu não gostei desse sapato aqui que ele me mostrava Aham. de fornecedor. Ele falava, mas você não vai vender pra você vai vender pros outros. Então os Aham. outros que tem que gostar. Mas eu falava, se eu não tô gostando, como é que eu vou vender pro outro? É interessante isso, né? Ou seja, você precisa se convencer de que aquilo realmente funciona para poder abençoar outras Exatamente. vidas, E né? aí eu falei, esquece sapato, sem Uhum. sapato. Vamos começar uma brigadeiria. Uhum. Que minha mãe sabe fazer brigadeiro muito bem, a minha mãe me ajuda, e aí eu ia começar com a minha prima. Aham. Aí, só que aquele negócio, vamos hoje, hoje eu não posso, vamos amanhã eu também não posso. Uhum. E aí eu falei, esquece brigadeiria também, não quero mais. E aí eu tava conversando com a minha mãe, e aí acabou que um momento eu soltei assim, falei, mãe, eu tô começando a escrever um livro. Uhum. Ela falou, filha, por que você não pega essa ideia do livro, que você já lê muito, você já escreve muito, você já conhece desse mundo, você estuda mais, foca nisso, eu e seu pai te ajudamos a você lançar o livro, Uhum. você lança, publica, e com o valor que você conseguir dos livros, você paga o resto da passagem, você paga os custos de lá e todas as outras coisas. Eu Olha falei, que ideia criativa, né? vamos fazer Resolveu isso. o problema da geração de receita, né? exatamente. Eu falei, então pronto, então vamos fazer isso. Então eu escrevi o livro assim, em tempo recorde, nunca imaginei que eu ia conseguir. Escrevi em 3 meses. Imagino que a viagem foi um super incentivo aí para você. Com certeza, porque eu Pensar tinha em acelerar o processo, né? Eu tinha esse negócio, eu preciso escrever, eu preciso escrever, eu preciso escrever, eu preciso escrever. Então eu escrevi muito rápido, eu não imaginei que eu ia conseguir isso. Esse era um dos motivos que tava me dando um pouco de calafrio. Tava assim, mãe, eu não vou conseguir terminar de escrever. Eu não vou conseguir terminar de escrever, eu não vou conseguir publicar. E ela, calma, vai conseguir publicar. Porque minha mãe me avisou que eu teria essa viagem mais ou menos em junho, julho. Então eu tinha 6 meses, porque eu ia viajar em janeiro desse ano. Então eu tinha 6 meses pra conseguir todo o dinheiro. E aí eu ainda fiquei nesse vai e vem do sapato, da brigadeiria. Então já Perdendo passou tempo ali com ideias em que 1 mês e meio, 2 meses. não tinha sua cara. E aí eu falei, então agora eu vou escrever esse negócio. Vou escrever da melhor forma que eu conseguir, com o que eu sei, com o que eu estudar, com tudo que eu conseguir fazer. Mas eu preciso fazer esse negócio rápido. Eu preciso fazer isso acontecer. Então eu publiquei o livro e deu super certo. A gente fez um lançamento. Uau, que legal. A minha prima, que hoje em dia é minha sócia, Ana Clara Mendes, ela é minha sócia, minha fotógrafa, minha prima, porque todo evento que eu Sua faço... parceira pra vida. Todo evento que eu faço, ela vai lá tirar foto. Então, nos meus aniversários, as fotos são todas dela. No meu evento de lançamento, as fotos ela que tirou. Então, tive muito apoio da família, tive muito apoio... dos meus pais, pra definitivamente conseguir publicar um livro. E nesse período que eu escrevi o livro, eu não li nada, né? Porque aí... Claro, tinha que eu falei, ou um ou outro. ali, né? Sem dúvida, claro. Verdade. E aí foi um momento... Esse período dos 6 meses antes da viagem e da viagem foi um período que eu vi em mim mesma uma capacidade que eu não tinha enxergado ainda. Eu vi que eu conseguia fazer coisas que eu
não imaginei que eu conseguiria. Então, eu nunca conseguiria escrever um livro em 3 meses, mas eu consegui. Primeiro ainda, né? O primeiro ainda. Então, eu não imaginei que o meu livro ia conseguir impactar tantas pessoas. Eu achava que seria só um livro. Até que eu recebi a primeira mensagem de uma das pessoas falando que tinha lido meu livro em 2 dias. E aí eu falei, eu demoro 3 meses, você lê em 2 dias. Mas deve ter sido interessante a experiência para ela, para acelerar super, né? Foi incrível, foi um livro que ela estava buscando, assim como eu estava buscando livros no mundo literário, que não fossem explicitamente cristãos, mas que não tivessem todas as coisas que o mundo está trazendo pra gente hoje. Então, coisas explicitamente sexuais, coisas como meu pai gosta de dizer, lacração. Sim. Todas essas coisas eu não encontrava no mundo literário. Eu falei, então eu vou escrever. Já que eu vou escrever um livro, eu vou escrever um livro que impacte as pessoas. E eu espero que as pessoas consigam enxergar isso desta forma. E aí foi muito legal quando a primeira pessoa falou pra mim que ela tinha enxergado isso no livro e que ela já tava esperando os próximos, porque é uma trilogia. Eu já inventei de fazer uma trilogia. Boa. Essa é uma boa estratégia comercial, inclusive, né? Então, eu já inventei pra cativar os consumidores e clientes. Já inventei de fazer uma trilogia independente, que são 3 livros de 3 casais separados. E aí ela falou que já tava esperando o próximo. Eu falei, então agora espere. Bora! Um dia, quem sabe, ano que vem. Mas, então, foi uma experiência incrível. Foi uma experiência que eu não imaginei que eu ia ter aos 14, 15 anos. Então, foi nesse momento, né, que eu comecei a escrever meu livro que a chavinha virou. Eu falei, eu acho que eu dou conta de fazer mais coisa. Muito legal. Eu acho que você foi certamente influenciada aí pelo Tolkien, né, que gosta de trilogias e tudo mais. Mas eu quero fazer uma pausa, a gente volta já esse gancho aí, né? E olhar para a nossa audiência aqui e aproveitar um aprendizado muito precioso que você trouxe hoje para nós aqui, né? O que você precisa produzir está dentro de você. O Espírito Santo já colocou a capacidade, não é, Laura? De gerar riqueza dentro de você. Então, às vezes você está olhando para fora, para as circunstâncias, lendo demais jornal, que eu costumo dizer que muitas vezes o jornal mais parece um atestado de óbito, né? De coisas ruins, né? Então a pergunta aí do que você está se alimentando, mas para chamar a atenção mesmo de que o que Deus quer fazer, Ele já certamente colocou dentro de você. E você falou muito bem, né? Eu acreditei. Né? Acho que essa é talvez o segredo, o pulo do gato aí, né? Que a gente poderia contribuir aqui para fazer você pensar de que está dentro de você e é só dar um passo de fé, assim como a Laura. Laura, eu gosto bastante de um versículo bíblico, né, de uma passagem da Bíblia, onde Paulo diz que eu me fiz de tudo para todos. Ele diz, eu me fiz de judeu para o judeu, de grego para o grego, né? E ele vai citando outras circunstâncias para, de alguma forma, mostrar ou levá-los a Cristo. É um pouco disso que você fez, né? Então, entender a linguagem da sua geração, as necessidades e as dores, e é muito mais sobre o outro, né? Como ensina o cristianismo, do que necessariamente sobre você. Óbvio que você foi ali resolver uma dor sua, né? Não tinha conteúdo que falasse ao seu coração, mas é interessante que você não abriu mão dos princípios, né? Então eu queria que você comentasse um pouco dessa questão, né? Da importância de falar a língua, porque acho que às vezes é uma grande dificuldade das gerações mais velhas, enfim, do adulto, e sempre cita um conflito de gerações, problema de comunicação, mas também tem um outro aprendizado seu, né, que você traz aqui pra gente, é esse olhar de dentro do problema. Como é que você enxerga esse cruzamento desse versículo, me fiz de tudo para todos para levá-los a Cristo? Então, quando eu fui escrever o meu livro, eu tinha 2 opções. Eu tinha a opção de fazer um romance cristão, que é uma coisa que eu já tinha lido, que eu gostava do gênero. Ou eu tinha a opção de fazer um romance comum, um romance de adolescentes comuns, com os valores que os meus pais me ensinaram. Sim, então, valores bíblicos. Quando eu entrei nesse mundo literário de cabeça, tinha muito livro que eu não me sentia confortável em ler, justamente pelas cenas explícitas, pelas palavras, pelo diálogo,
por toda a estrutura, todo o enredo dos livros. Eu não me sentia confortável e eu falava com a minha mãe, isso aqui, o livro é ótimo, a história é ótima, mas tem coisa aqui que eu não consigo continuar a ler. E aí, a outra opção que eu encontrei era os romances cristãos. Mas a gente falar de igreja o tempo todo, igreja, fica uma coisa meio maçante, uma coisa conecta, talvez, não né? conecta. Então, eu falava assim, pra mim, esses livros são ótimos porque são livros que falam um pouco da minha realidade. Eu nasci em uma família cristã, eu sou cristã, então eu conheço esse mundo, então pra mim é incrível. Mas e pra quem não é? E pra quem não se sente confortável com aquele tipo de livro, mas não se conecta com esse tipo de livro também, os livros cristãos. Histórias de contexto, exatamente. Né? Então narrativa. Eu falei, já que eu também procuro isso, livros tranquilos, livros que não tenham a lacração que os meus pais falam, que não tenham... Ou a doutrinação, muitas vezes, exatamente. Né? Porque é possível você falar da sua fé sem querer levar a pessoa necessariamente para a sua igreja. Né? Eu me lembro sempre de um amigo que dizia que nós somos chamados para levar as pessoas a Cristo, né? E não necessariamente a um estabelecimento. Acho que é um pouco disso, né? Exatamente. Então eu falei, eu vou escrever um livro que qualquer um possa ler. Qualquer pessoa, de qualquer religião, porque ela vai se sentir conectada. Então, são adolescentes, né? A Maia e o Lucas são adolescentes normais, que se conhecem na escola, que têm problemas de adolescentes normais, que têm problemas em casa, que têm famílias normais. Então, por exemplo, o Lucas, ele só mora com a mãe e com o irmão. A Maia mora com a mãe e com o pai e ela. Então, são famílias que estão na nossa sociedade, normalmente. Atualíssimo, né? Exatamente. Os problemas, eles são exagerados? Eles são exagerados porque é o que precisa ter na literatura. Sim, a arte, ela extrapola um pouquinho, ela joga mais tinta exatamente para chamar a atenção para a discussão, né? Porque... Por exemplo, eu falo isso com a minha mãe. Mãe, a minha vida é muito normal. A minha vida não tem problemas. Os problemas que eu tenho são problemas de adolescentes normais. Então, se eu vou colocar no livro, eu vou colocar uma coisa que a pessoa fala assim, não é possível que é uma coisa dessa. Não acredito nisso. Entendo. Mas eu coloquei todo o enredo em volta dos meus princípios. O princípio da amizade, das amizades que te fazem bem, do perdão. Então, o livro bate muito na tecla do perdão. E todos os outros valores, sem falar Jesus. Então, os personagens não são cristãos. Está ali o conceito, mas você não necessariamente cita a palavra. Exatamente. Então, os personagens não são cristãos, o livro não é cristão, mas tudo gira em volta de Jesus. Não da igreja, mas de Jesus. E isso é algo que eu queria fazer, porque não comparando, mas é como se fosse o que o Tolkien e o C.S. Lewis fazem. Eles não colocam ali Jesus. Mas se você entra mais na história, se você entra mais no enredo, você percebe que tem ali uma alegoria, você percebe sabe que o Aslan é Jesus, né? Exatamente. Não precisa falar, mas está muito claro que o Aslan, do caso do Tolkien, é Jesus, né? Certamente. E... Por exemplo, no caso do Senhor dos Anéis, é ainda mais escondido do que Nárnia. Porque, por exemplo, o Gandalf, ele pode ser Jesus, mas ele pode ser um anjo, mas ele pode ser outras coisas. Ele não é algo que o Tolkien falou, é isso. Igual o Aslan é Jesus, igual você falou. Não tem como alguém contradizer. Mas... em Senhor dos Anéis, eles conseguem, o telespectador, o leitor, consegue dar a interpretação que ele acha mais adequada. E é isso que eu quis fazer no meu livro. Eu quis que os personagens, que todo o enredo, pudessem dar ao leitor a ideia de que pode ser o que ele quiser que seja, mas é o jeito que é. Sem perder a essência, né? Exatamente. Aliás, você trouxe o livro aqui, vamos fazer uma propaganda dele, né? Empresta para mim, por gentileza. Aqui, muito legal. Então, vou mostrar para essa câmera aqui. Mr. H, me dá essa câmera aqui da frente. Então, o nome do livro é Imperfeitamente Perfeitos. Provocativo o livro, né? Quem que sugeriu o título aqui? Foi eu. Foi
Pra mim é difícil e fácil ao mesmo tempo escolher o título de um livro, Uhum. porque eu gosto de tudo com significado. Então, eu quero que a pessoa termine de ler o livro, ela olhe pro título e fala, nossa, isso daqui faz muito sentido. É uma veia comercial aí também, Exatamente. Então, quando eu escrevi o livro, terminei de escrever o livro, eu tava ali no meio do caminho, falei, só tem um nome que pode encaixar, que é no meio das imperfeições, né, dos outros, deles, das tramas que acontecem no livro, que eles se tornaram perfeitos no amor deles, né? É a frase que termina o livro. Ai, deu spoiler. Dei spoiler. Mas leia o livro, acho que vale super a pena, né? Eu gosto também de citar sempre um versículo que diz que o verdadeiro amor, que é o amor de Deus em nós, é o vínculo da perfeição, né? Então, só em Deus nós podemos ser perfeitos. E tem um outro versículo também que fala sobre perfeição, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando a gente é vulnerável, né? Imagino que é uma história de vulnerabilidade, mas também de encontros, possivelmente desencontros, né? Porque é um pouco da vida como ela é, né? Mas certamente produzindo valores. Você citou que você queria retratar a vida de adolescentes, né? A gente aqui dentro do ecossistema do Tela, Laura, tem um projeto, alguns irmãos têm um projeto chamado CinemaPro.space. Depois você visita lá, eu acho que você vai curtir. E dentro dos projetos, né, dos filmes e documentários, tem uma websérie que é sobre adolescentes, sobre a vida de adolescentes, para retratar, né, como que é o lugar da fala de um adolescente cristão no meio desse mundo maluco, né? Cada vez mais maluco, né? Mais de lacração, como você cita, o seu pai cita, né? Mas como é que é ser cristão nessa geração? Então, quem sabe aí você possa ser uma das colaboradoras do roteiro do The Game, chama o projeto. Visita lá, acho que você vai gostar, né? E aí eu já deixo aqui uma chamada, né, para em breve você conhecer esse trabalho, que certamente é isso que você disse, né? Como que a gente fala a uma geração, contextualizando, e aí mais uma vez, né, baseado nos princípios bíblicos do Tolkien, né? Você como é que é a vida da Laura? Me conta um pouquinho essa curiosidade, né? Você escreveu um livro, você foi vencedora de um programa de startup. Como é que é isso, né? Como que é a vida de adolescente? Você tem amigos cristãos, não cristãos? Você senta para dividir o seu tempo, jogar a conversa fora, como diria a minha mãe? Como que é um pouco do teu dia a dia, para as pessoas não acharem que você é uma pessoa muito diferenciada, né? Porque é nas nossas vulnerabilidades, Laura, né, como você certamente buscou aqui na sua literatura, que a gente se conecta com a audiência, né? Então, para conectar um pouquinho mais aí para as pessoas que estão falando assim, uau, que menina gênio, né? No final do dia, é só alguém que tomou uma decisão bem mentoreada, né? Sim, a minha vida é muito normal. Como eu falava pra minha mãe enquanto eu escrevi o livro, que a minha vida era muito normal antes, a minha vida continua normal. Então, eu também sou líder de um pequeno grupo na minha igreja. E aí, no momento da apresentação, que eu converso com elas, eu justamente poupo esses detalhes, porque parece meio demais. Mas aí... É para não ficar over, né? Se autopromover, né? Exatamente. Então, eu falo as coisas básicas, mas elas queriam saber mais. Falar, quem é a minha líder, né? Porque a gente faz de ano em ano, então a maioria não me conhecia. E aí elas foram falando, Laura, como que é a sua vida? Como que funciona? Como que é isso? Eu falei, então agora vamos conversar sobre isso. E aí quando eu falei tudo isso, elas falaram, meu Deus, o que que é isso? Você é um robô, você é isso, você é aquilo. Eu falei, não, gente, é muito normal, é muito tranquilo. Pra mim, como sempre foi uma coisa natural, é ainda mais normal. Eu entendo que eu escrevi um livro que poucas pessoas escreveram, eu entendo que Pelo menos na sua idade, né? Eu entendo que eu... sou dona de uma startup agora, que poucas pessoas da minha idade fizeram isso também, mas não é uma coisa enorme, uma coisa estratosférica. É uma coisa que eu falei isso pra elas, que qualquer uma de vocês pode fazer. Vocês só precisam decidir
fazer isso. E tem toda a questão da motivação, do incentivo, que os meus pais estão muito imersos nesse mundo. A minha avó sempre me incentivou na literatura, então, para mim, é uma coisa ainda mais natural, como eu comentei, mas eu falei que para elas que qualquer uma delas poderiam fazer a mesma coisa e até mais. Poderiam estudar mais do que eu estudo, aprender mais coisas do que eu aprendo. Então, eu tenho os momentos que eu tô no dia e eu vejo que eu tenho um monte de coisa pra fazer e eu falo, não quero fazer nada, deito na cama, fico 10 minutos olhando pro teto sem fazer nada. E aí eu falo, como todo bom adolescente, Como né? todo bom adolescente. Aí depois eu falo, não, preciso fazer. Aí eu levanto, aí eu faço. Mas tem dia que um exemplo bobo, assim, que a minha ideia é que eu vá pra academia todos os dias. Mas tem dia que eu coloco a roupa da academia porque eu tenho isso na minha cabeça. Eu falo, se eu coloco a roupa da academia, já tá meio caminho andado. Quando eu tiver que eu ir, eu já vou. Né? Aí um dia desse meu pai brincou comigo porque eu fiquei o dia inteiro com a roupa de academia. E aí não foi pra academia. Chegou 6 horas da tarde, ele falou assim, Laura, você vai pra academia? Eu falei, vou, pai, se eu tô com a roupa de academia, eu vou pra academia. Aí chegou no final do dia, ele falou, cadê a academia? Eu falei, não deu, hoje não deu certo. Encaixou. Não deu certo. Então, eu erro também. Sim. Erro muito, porque apesar de todas as coisas, eu continuo sendo pecadora, continuo errando. É que é um processo de construção, né? E às vezes a gente vai errar porque quer aprender, né? Acho que é o mais importante, é isso, né? Você ter a disposição de aprender e às vezes nem sempre você acerta, né? Acho que é um pouco disso, né? Sim, então eu, nesse momento que agora eu tô com muita coisa para fazer, eu não abri mão justamente da liderança de um grupo, porque eu sabia que isso era um momento importante que eu precisava servir a minha igreja. Isso, então, sem dúvida. No culto de adolescentes eu continuo indo, então é um dia, o sábado, né, que é o segundo sábado do mês, eu abro mão desse sábado para servir a minha igreja, para conversar com os meus amigos. Que legal. Porque senão, realmente, você vai entrar num limbo de não preciso de ninguém, eu não quero falar com ninguém, as pessoas vão perder de tempo. E isso não é o que Deus quer para nós. Deus criou a igreja para isso, para que a gente possa ter comunhão com outras pessoas. Então, você ficar o dia inteiro enfiada dentro do seu quarto não vai trazer mais benefícios para você e para o mundo. Então, você precisa compartilhar isso com outras pessoas. Sem dúvida. E ficar enfiado também dentro dos teus sonhos não realizados também não é um bom lugar, né? Você ainda encontra tempo para estudar 5 idiomas, é isso? Mas óbvio que isso tem a ver com o teu business, né? Porque se o teu negócio é sobre palavras, letras, imagino que esse exercício de estudar vários idiomas, isso vai de alguma forma te alimentando, te dando profundidade e qualidade naquilo que você escreve ou pensa com relação à questão literária, né? É um pouco disso também, não? Sim, eu sempre gostei muito de idioma e é a mesma coisa do incentivo. A minha mãe estudou numa escola bilíngue, a minha mãe viajou muito, então a minha mãe, ela fala italiano fluentemente, ela fala o inglês, ela fala o espanhol. Então, tudo isso influenciou também. Ela sempre me incentivou a estudar o inglês. Então, é por causa dela que hoje em dia eu sou fluente no idioma. É por causa dela que hoje eu busco estudar os outros idiomas, que hoje eu estudo ainda mais o português. Eu estudo agora o italiano. Por incentivo dela também, já que ela fala. Eu falei, se a minha mãe fala, eu vou falar também. Vai falar também. Sim. Pra gente poder viajar pra Itália juntas e sair falando com todo mundo. Então, é por isso que eu falo e estudo esses idiomas, porque eu gosto, mas pelo incentivo também. Então, isso é muito importante. É o que você tinha comentado lá na frente sobre os pais reclamarem que os filhos não leem, mas certamente os pais não leem também. E é isso. Então, se você quer que o seu filho estude inglês, senta para estudar com ele. Uma boa dica. Porque aí você aprende também junto com ele, porque isso é uma coisa que muitos adultos não veem nos jovens, nos adolescentes. Eles têm muito para ensinar. Eles têm muito para aprender. Eles têm talvez mais coisas para aprender do que ensinar. Mas eles podem ensinar muitas coisas. A maioria dos adolescentes são muito determinados. Então, quando eles pegam uma coisa para fazer, eles pegam para fazer e eles vão até o final. É verdade. Eles têm muita curiosidade. Nós temos muita curiosidade para entender as coisas, para procurar saber o porquê disso, porquê aquilo. Então, é uma forma dos pais ajudarem os filhos nesse processo de continuar.
Então, estuda com seu filho, estuda idiomas com seu filho, senta para ler com seu filho, faz tudo isso porque vai ser bom para a família, não só para o adolescente. Sem dúvida. Então, conselhos sábios de uma jovem adolescente de 15 anos, mas que está 100% baseado, né, pautado na Bíblia, que diz que a gente deve ensinar a criança, né, os nossos filhos no caminho, né? Então isso dá a ideia de fazer junto, né? Tem a ver com mentoria, né? Você citou aí a história do italiano com a sua mãe. Para quem nos acompanha aí os outros episódios, eu também te convido a conhecer os episódios anteriores. O meu filho, também adolescente, ele tem uma aptidão para matemática e, consequentemente, para a área de tecnologia. Aí dei um curso de programação para ele foi muito bem. E aí um dia ele volta e me diz o seguinte: pai, por que nós não ensinamos programação para pessoas carentes? Pactar o mundo. Né? Falei, tá aí uma boa ideia, né? Óbvio que existem as questões do negócio, como imagino que você esteja aí se debruçando agora, dos desafios, né? Como pôr um negócio de pé e etc e tal, mas o fato é que eu acabei incentivando ele a criar uma startup que ensina programação a jovens de extrema vulnerabilidade, né? Ele está super comprometido, envolvido. Participamos de um programa também de aceleração, né? Que ela foi a startup mais votada e muito interessante. E ela está ganhando vida aos poucos aí com investidores, parceiros, porque é o desafio muito grande, né? Transformar uma ideia em um negócio. Falando em negócio, voltando um pouquinho aí sobre a sua startup, né? A startup que você é CEO, né? Vou colocar assim. Em algum momento, Laura, isso é um peso para você, viver esse mundo dos negócios, ou como é que você processa essa responsabilidade? Porque é uma responsabilidade. Sim, hoje em dia eu não levo isso como um peso, ainda não, pelo menos. Hoje em dia eu entendo a responsabilidade de tudo isso. Então a gente entrou num processo de aceleração lá em Dayatuba, eu e a minha prima, que é minha sócia também, a Ana Clara. Nós entramos que é a fotógrafa também. Que é a fotógrafa, que faz tudo. Nós entramos nesse processo sabendo da responsabilidade financeira e a responsabilidade que nós tínhamos com toda a equipe, porque... Para quem não sabe, um processo de aceleração, você entra e eles colocam tudo lá para você. Então você tem que executar. Aceleração da mente, né? Sim, então Acho você que é por isso que chama aceleradora, né? Você tem que executar aquilo que está sendo proposto. Sim, sim. Então nós entramos com isso, mas como nós estamos tendo muita orientação, os meus pais estão sempre me tranquilizando em relação a isso, falando assim, agora é o momento de errar. Sim, então, verdade. É melhor errar rápido para acertar rápido do que... É o conceito da startup, errar né? lá na frente. Sim. Então, como a gente está tendo muito amparo, não está sendo um peso. Está sendo cansativo, obviamente. Está sendo... a cada dia que passa, a gente vai entendendo ainda mais a responsabilidade que é fazer parte disso. Mas a gente está levando isso com muita leveza. Por nós nos conhecermos há muito tempo... Né? A gente praticamente não nasceu junta porque ela é 4 anos mais velha que eu. Mas 4, 5 anos mais velha que eu. Mas como a gente sempre esteve muito junta, a gente se entende muito, a gente tem muita liberdade. Encaixou. Então a gente que vai legal. Conversando. Quando tá muito pesado, a gente fala que tá difícil, vamos dividir essa tarefa. Boa. E a gente vai seguindo nesse caminho que se torna um fardo mais leve. E como a gente... entrou, né, com Jesus e Deus conosco, se tornou ainda melhor, porque a gente fez um combinado que a gente entraria no processo de aceleração fazendo jejum. Então, 6 meses de aceleração a gente tá em jejum, ela tá fazendo o jejum dela, eu tô fazendo o meu. Então, tudo isso se tornou mais fácil e deixou tudo mais leve, tudo mais tranquilo pra gente. Então, por enquanto, não é um fardo ainda e eu espero que continue assim por muito tempo. Amém. E eu acho que você está no caminho certo, né? Porque no final, me parece que você está misturando o propósito com negócios, que é muito do que a gente fala aqui no Tela, né? Quando a gente entende que nós fomos chamados para influenciar uma geração, como me parece que é o teu chamado,
né? E quando nós, através do mundo dos negócios, nós podemos ser a voz que clama no deserto, ou então, né, aquele que, de fato, é a resposta, como diz o texto de Romanos, né, que a criação está ardentemente esperando, né, a manifestação dos filhos de Deus para mostrar a glória do Pai. Então, acho que é um pouco disso. É aí que se mistura os negócios e propósitos para você, Laura? Sim, juntando tudo, a escrita, o propósito pelo qual eu escrevi o livro, de impactar pessoas, não só cristãs, mas de todos os tipos. A gente está fazendo a via literária seguir nesse mesmo caminho, de impactar pessoas, não só cristãs, mas pessoas que buscam, né, um conhecimento certo, um conhecimento firmado na palavra. Então, boa. Tudo isso se misturou, eu vendo o propósito e o chamado dos meus pais em relação a isso, misturando os negócios e o cristianismo. Então, tudo isso ajudou para que eu entenda que não são coisas separadas. Boa. São coisas que, em algum momento do caminho, precisam se encontrar. Muito boa. Quero aproveitar esse gancho, né, que você deu aí da questão do empreendedorismo e somando, né, o teu investimento de tempo nos estudos, né? Eu quero avisar a nossa audiência que a gente já vai lançar um curso sobre um novo curso, né? Então você pode acessar, você que está pensando, né? Talvez não tenham pais tão próximos, tão incentivadores como os pais da Laura, e você talvez esteja pensando em empreender, né? Eu quero te incentivar e dizer que essa ideia é de Deus, que você pode e deve adiante, como eu disse inicialmente, né? O potencial já está dentro de você, mas é importante buscar um ambiente, e aí a gente fala de comunidade, né? Quando você vai para um programa de aceleração, é uma comunidade que pensa negócios, pensa o empreendedorismo, não é verdade? Então eu quero mais uma vez reforçar e dizer que você pode acessar aí telanegóciosemissões.com.br. Lá tem uma aba Escola de Empreendedorismo. Você pode também mandar aqui uma mensagem para nós no Instagram, no YouTube, que a gente vai ter o prazer de te ajudar a chegar naquilo que pode ser o teu grande começo, né? O grande incentivo, porque no final, Laura, não dá para você empreender sem buscar conhecimento, não é verdade? Você precisa se preparar, imagino que você deva ter tido ali uma mentoria dos seus pais, né? O ambiente de aceleração é isso, né? Educar o como fazer, e a escola de empreendedorismo quer te ajudar nessa jornada. Então te convoco a conhecer, né, o primeiro trilho inspiracional da Escola de Empreendedorismo, e agora a gente vai lançar um segundo trilho muito mais profundo, onde vai te chacoalhar de vez, e a gente acredita que tem graça, unção para te conectar ao propósito do Pai, né, com os negócios aqui na Terra. Muito legal, né, Laura? Poder viver um tempo desse. Eu acho que você é privilegiada, né? Então, na minha adolescência, não tinha esse ambiente tão favorável a empreendedorismo, a startup, a uma série de possibilidades. Então, tudo que a gente pensava era um pouco mais distante, um pouco mais longe, e hoje não tem desculpa para dizer, né? Hoje está aí programas de aceleração, está aí a internet, está aí a tecnologia. Muito legal, você citou a inteligência artificial como um dos recursos para potencializar, né? Quem também nos acompanha aqui, Laura, a gente já trouxe várias pessoas para falar de inteligência artificial. Eu acredito de verdade que a gente vai viver um novo tempo como sociedade, como economia, né? Chamada nova economia. Então, a inteligência artificial, para alguns autores, e cito um grande líder aí de uma Big Tech, diz que o evento da inteligência artificial está para a humanidade assim como a eletricidade, né? Que mudou o jeito como que a gente vive, conforto, escala, uma série de coisas. Então, não tem desculpa. Vamos empreender, não é isso? Isso mesmo. Hoje em dia está muito fácil, entre aspas. Acessível, acho que é a palavra mais assertiva. Exatamente. Aí, né? Então, porque nada é fácil, né? Porque nada é fácil. Porque conciliar amizades, conciliar pais,
te cobrando ou te mentoreando, né? Conciliar a escola, conciliar uma série de coisas, precisa de disciplina, acho que no final do dia, né? Então, fácil não é, mas possível é. Sim, então, qualquer coisa que você pense em fazer hoje em dia tá na internet. Boa. Então, isso é um dos pontos que eu falo quando as pessoas falam, nossa, você estuda 5 idiomas. Eu falo, gente, tá muito fácil estudar idioma hoje em dia. Uhum. O inglês, principalmente, tem muito curso gratuito na internet. Uhum. Ah, mas eu não gosto, não. Mas tem, você pode começar desse jeito, depois encontrar a sua maneira de estudar, encontrar a forma que você se adapta melhor. Você pode fazer em escola de inglês, você pode fazer sozinha em casa. Tem muita gente que aprende inglês e outros idiomas sozinho. Então, tem como fazer muita coisa, tem como estudar muita coisa. Então, não é motivo pra ficar parado, falar, eu não consigo, eu não sei. Porque é aquele negócio, acreditar. Céus, ó vida. É você acreditar que você consegue, que você é capaz. E buscar conseguir isso. Porque, igual você falou, o dom muitas vezes já está conosco, já Sem está dúvida. Eu creio dentro nisso. de nós. Uhum. Então, você desperdiçar algo que Deus colocou em você... Não vale a pena. É uma coisa que Deus vai te cobrar lá no final. Ele a fala, parábola dos talentos, é isso aí. Eu te entreguei e você não fez nada com isso. Muito bom, muito bom. A gente está caminhando para o final. Laura, muito bacana a sua história. Mas antes de ir para o fechamento, eu queria te fazer uma pergunta ainda sobre a sua startup. O site já está no ar ou ele vai para o ar nas próximas semanas ou meses aí? Como é que é? Nos próximos meses, o site vai para o ar, mas nós temos o Instagram, que é @vialiteraria.startup. Então, vocês podem entrar lá. A gente está lançando todas as novidades, está lançando tudo. Assim que o site lançar, a gente como vai publicar lá também. De negócios. Exatamente. Então, tá perto, não vai demorar para isso acontecer. Mas, por enquanto, a gente está só com o Instagram, com o Facebook e com o TikTok. Estão fazendo aí tá fazendo o barulho. A parte do digital, né? Isso aí. Então, vocês podem ir lá, se vocês quiserem conhecer mais, entender mais. Lá tem vários vídeos explicando como que vai funcionar. Boa. E vai ser incrível, porque a gente vai revolucionar definitivamente o mercado editorial. Olha aí, fez um pitch, um pitch fire aí, né? Aproveitando que a gente tem prioritariamente a audiência de empresários, como que é o modelo de negócio? Como é que para de pé? Como é que se rentabiliza? Vai que nesse podcast se encontra um investidor aí? Quem sabe, hein? Mas o nosso foco é no escritor. Então, o escritor... ele vai pagar para que a gente possa editorar o livro dele por um custo muito abaixo do mercado, para que a gente possa realizar esse sonho dele e realizar o nosso também. Sim. E a parte dos leitores, onde os leitores vão ter acesso de forma gratuita à plataforma, através de anúncio, como... já existe alguns sites, mas o nosso é diferenciado. No nosso, você vai ter acesso a esse escritor iniciante, a esse escritor independente que está começando a realizar o seu sonho. Vai poder ajudar esse escritor a melhorar. Então, é tudo um ecossistema junto que vai impulsionar todos esses escritores, impulsionar a nossa literatura nacional. E tomara que influencie também, impulsione a sua geração, né? Que eles gostem de ler os livros e também se inspirem a escrever as suas próprias histórias, não é verdade? Sim. Ô Laura, conselhos finais aqui para jovens, né? A gente já falou um pouco disso aqui, mas acho que é um pouco mais amplo, né? Conselho que você daria para quem está pensando em empreender, mesmo com 15 anos de idade? Olha para aquela câmera ali e faça um convite, né? Ou uma pílula de sabedoria aí. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que ainda tem esperança. Vocês podem fazer, vocês conseguem fazer, vocês sabem mais do que vocês acham que vocês sabem. Boa. Mas vocês sabem menos do que vocês acham que vocês sabem. Então, busquem fazer, mas busquem orientação. Porque a nossa geração precisa disso, nós precisamos disso, seus amigos precisam disso. E como eu falei aqui, Deus já te deu um dom. Você precisa desenvolvê-lo, você precisa aumentá-lo para que você possa expandir e mostrar isso para o mundo. Porque Ele já entregou para você. Você precisa agora aumentar tudo isso para conseguir escalar e mandar para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser impactadas com o que Deus entregou para você.
Muito bom o conselho. Você falando, me lembrei de um versículo que diz que quando falta governo, o povo perece ou se corrompe, né? Então, eu quero também, mais uma vez aqui, conclamar aí, inspirado pela sabedoria da Laura, né? E dizer que nós somos a resposta para essa geração, né? Muito se fala, mesmo nos círculos aí cristãos, né? Ou da cristandade, da geração nem, mas qual é o posicionamento que a gente está tendo, né? De profeticamente e afirmativamente mudar a história desse país. A responsabilidade é minha, a responsabilidade também é sua, né? A Laura já assumiu o papel dela na sociedade e é um pouco disso, né? Parar de reclamar, parar de fazer polarização em rede social, isso definitivamente não tem nada a ver com o cristianismo, né? Nós fomos chamados para reinar em vida, não é verdade, Laura? E para estabelecer o reino, que é prosperidade, que é conquista, que é transformação. Então, enquanto a gente fica, alguns, né, ficam reclamando, criticando a tal da geração neném, mas eu acho que se a gente se levantar e se posicionar, como é aqui o desejo desse podcast, a gente vai influenciar as pessoas, né? Conversava com um amigo querido ainda sobre esse processo da startup que eu comentei do meu filho, e ele falava sobre as ODS da ONU e um outro movimento chamado Winner, né? Mas no final do dia o que importa é o que você, né? O movimento Winner dizia que é muito mais sobre as pessoas, né? Como você vai transformar o mundo através da transformação que você pode produzir na sua vida individual, do que criar um ecossistema de transformação das coisas, né? Então tudo começa por nós. Muito obrigado, Laura, mais uma vez. Eu não quero, quase ia me esquecendo, né? Mais uma pílula de inspiração aí. Queria que você contasse para nós qual que é o seu grande sonho, afinal você ainda tem 15 anos. Sim, então, acho que um dos meus maiores sonhos atualmente é que mais jovens possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, a educação que eu tive, né, como exemplo, mas que eles possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, não um conteúdo qualquer, mas um conteúdo certo, um conteúdo onde eles possam realmente desenvolver aquilo que eles já têm dentro dele. Então, hoje em dia, é um dos meus maiores sonhos, que a gente vai conseguir impactar muitos jovens através da minha startup. E eu espero que também eu possa ajudar esses jovens também através da minha literatura que eu escrevo. Boa, está faltando um pouco de inspiração ou de força. Você deu um bom exemplo aqui que costuma funcionar, que é o jejum, né? O jejum ajuda bastante. Muito bem. Então, muito obrigado mais uma vez a você que esteve conosco. Eu te peço a gentileza dos 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. A gente faz isso de coração para que chegue a muitas pessoas, de leve transformação. Queria agradecer a vocês que estão enviando mensagens, né? Isso anima, entusiasma a gente a prosseguir, a gerar mais conteúdo, com mais qualidade, buscar mais histórias inspiradoras. Então, gostaria de te convidar a trocar conosco, né? Embora você esteja aí no seu carro, ouvindo muitas vezes pelo Apple Music, Spotify, mas reserva um tempinho para compartilhar conosco, melhor dizendo, a sua experiência e também, Laura, né? Se você quiser ver outras histórias assim como da Laura, por favor, envie aqui o contato, o nome da pessoa ou o @ que nosso time, nossa equipe vai entrar em contato e a gente vai trazer aí dentro de uma agenda possível essas histórias inspiradoras, assim como da Laura. Então, hoje é o dia do saia da zona de conforto e se mova, né? Se mexa, não é verdade, Laura? Esse é o recado aí, a história da Laura é muito sobre isso. Então, quero te convidar mesmo, te convocar, se você me permite aí, de forma gentil, te convocar para que você interaja conosco, com o nosso conteúdo, para que a gente possa ir mais longe. E você sabe que os algoritmos aí das plataformas gostam muito dessa interação e nos ajudam a prosseguir. Porque no final, Laura, sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e glorificar ao nosso Deus.
A igreja está passando por uma revolução. Cada vez mais países vão dizer não para missionários que queiram um visto para ir pregar o evangelho, mas vão dizer sim para pessoas que estão indo lá fomentar e criar oportunidades de negócio e trabalho locais. Isto é nova maneira de evangelizar. Prosperidade e riqueza é uma bênção, mas não como um fim em si mesmo, mas como um meio para fazer o nome do Senhor conhecido, enriquecer a muitos e transformar vidas. Esse é o alvo final de Deus nos ensinar a mordomia. O reino de Deus é movido por missões de pessoas que Deus abençoou e que me motivou a dar. Coloque uma parte no investimento no mercado financeiro, mas também outras parcelas no social, geração de renda e de emprego. O Instituto Tela quer desenvolver em você empreendedorismo em prol do reino de Deus. Quando você faz isso, você é que vai ganhar. Esse podcast é editado por Media Power, uma produção do Tela Educação. Oferecimento eCrown Full Commerce e Service.